Deus ele é bom. Deus é bom demais. Porque às vezes a gente estava comentando essa semana. Eu estou mais em casa, né? Assim, não estou mais tirando. Com a Antônia, assim, estava pensando muito, mas Deus ele é tão bom. Que eu fui cortado por plantão, mas Deus é fiel demais. Porque eu estou tendo tempo de fazer as minhas coisas, estou tendo tempo mais para cá com o Senhor, estou tendo mais tempo para poder ficar perto da família. Isso é bom. Mexe no financeiro, mas não mexe com a alma da gente, não mexe com as coisas do abalo. Porque uma coisa substitui outra. E Deus ele é tão tremendo que não deixa faltar nada. Por isso que a gente tem ele a esperança, saber que ele é a nossa salvação, a nossa porta. Nunca a gente precisa nem dele. A gente não pode ficar desesperado. Aleluia. Se a gente confiar no Senhor, por mais que a gente passe com crise, com necessidade, mas o Senhor, ele supre as nossas necessidades. Aleluia. Eu falo, o Senhor é verdadeiro, ele diz que não é da pessoa, mas não é ano, que a gente ele venceu, e a gente não vai vencer. Né? Eu sou grato a Deus, porque ele tem sido fiel comigo. E Deus ele também é fiel consigo. Só lá que a gente respira um pouquinho de estarmos aqui, muito bom ao Senhor, a Maria, para a gente ter essa certeza da nossa salvação. Amém? E Deus ele está conosco, e a gente não pode esquecer disso. A luta vem, mas ela não fica alojada, ela não passa. E a vida da gente é como uma roda gigante. Um dia a gente está em cima, um dia está embaixo. E nunca a gente vai ficar lá em cima toda a vida e nunca vai ficar por baixo toda a vida, porque é um equilíbrio, está em equilíbrio. Sabendo que o Senhor é o nosso refúgio. E é Ele que nos sustenta. O Senhor Deus, meu Pai, que é o seu socorro, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia conosco. Senhor, em nome de Jesus, apressa os passos dos irmãos que estão a caminho, que o Senhor proteja cada um, e que o Senhor também abençoe os que já estão aqui do lado do mundo. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que o Senhor é tremendo na nossa vida. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar na tua casa. Abençoa o louvor, abençoa a pregação, as orações, vai ser feito neste local, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Estamos em pouco número, mas o Senhor está. Aleluia. E nos adoraram. Amém? Hoje será um louvor de oportunidades. Aleluia. Eu quero dar a primeira oportunidade à irmã Vânia para que ela venha adorar o Senhor. Glorificar a sua beleza, na beleza da sua santidade. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Toda canção, todo louvor é para o Senhor e glória a Deus. Número 1. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e a bênção sem par. Creia. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor, mandando chuvas constantes, chuva
paz dos irmãos. Amém. É bem-vindo louvar o Senhor, né? Todo tempo, toda honra, toda glória se dá a Ele. Vamos louvar o Senhor. Toda a honra de Deus. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me enganar. Eu tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. E é esse que o Pai procura, né? Aquele que o adora em espírito e em verdade. É bem verdade que naquela época Deus constituiu cantores, tocadores, aleluia. Mas o Senhor diz: o Pai procura aquele que o adora em espírito e em verdade. Aleluia. E nós saímos da nossa casa para adorar esse Deus em espírito e em verdade. Oportunidade para quem vai falar? Graça e paz. Amém. Vamos louvar o hino da harpa 115. Amém? Eu quero trabalhar ao meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero levantar e orar, e ocupar no que está. Se na vinha Do Senhor, trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor.
nos despojar, nós podemos nos revelar ao Senhor. Dizer, Senhor, meu estado é esse, minha situação é essa, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus do renovo, Tu és o Deus da salvação, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus que salva, que liberta, que transforma. Então, vamos pedir sempre ao Senhor para estarmos nessa posição de adoradores no jardim particular com o nosso Deus. Agradeço a oportunidade. Eu só dando uma paz do Senhor. Amém. Eu tive que foi para uma instituição da casa do Senhor. Não é só para a casa do Senhor. Porque aqui, em lugar da instituição, aqui é o lugar onde o nosso dinheiro fica. Aqui não só o nosso, mas o daqui que chega aqui é multiplicado também. Porque Deus é o Deus que é. Deus não falha. Ele nunca falhou. Ele diz, clama a mim que responderei. Aleluia. Quando ele diz, clama a mim, então pede, se ajoelha, se humilha, porque nós não somos nada perante Deus. Perante os homens que tem mais um anel, quer que a gente tenha intimidade, mas Deus já não é assim, tem tudo, nos dá tudo, e nada existe. Só que sejamos que tenhamos um coração puro e um espírito reto, para estar sempre na presença de Deus. Então, vamos agradecer a Deus mais nesse dia, por tudo quanto Ele tem feito, está fazendo, quem quer ainda vai fazer. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez, que está fazendo e que ainda vai fazer. Porque o bom não é aquilo, mas nós chegarmos na glória, porque aí vamos te ver face a face. Vai ser lindo este dia. Esse dia não tem igual para mim e para ninguém, para todos que estão seguindo o caminho do Senhor, indo na tua casa, o pouco que sua oferta o Senhor recebe com aquela moeda que aquela viúva colocou como oferta, e que o Senhor multiplicou, e tenho certeza que na casa daquela viúva nunca mais faltou nada, porque o pouco que ela tinha lá dentro. Quer Deus te agradecer e pedir, Senhor, usa o pastor como instrumento para que o Senhor fale conosco, que a gente venha entender a tua palavra e conhecer cada dia mais e mais. Assim, eu te agradeço por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do Senhor, irmãos, amém? Antes da gente ministrar, falava que ia dar um pequeno testemunho, nossa viagem, né? Missionário, como eu falei para Edivaldo, né? Explicando para ele que eu não estaria, e tanto eu falei para a Gerlando ir, como ele convidou para estar ministrando na casa dele, no dia do aniversário dele. Quem me dera só é um bom líder se ele obedece aos seus líderes. E houve uma necessidade, porque 3 campos sofreram mudança. E a cidade de Exu, chamada, o nome é Asa Branca, né? Mais esse cara que aparece no mar, mas é conhecida também como Asa Branca, que é uma espécie de povo bem diferente, né? Eu conheci essa na residência e virou também museu de Luz Gonzaga. Então o pastor de São José foi para essa cidade, e o que era da cidade de Equador foi para essa cidade que é São José do Sabugi. E eu fui. Ele é mestre, a missionária. A missionária aqui, ela começou com um pouco de renite, né? E chegou lá e ela piorou bastante. Porque quando nós estamos aqui na nossa cidade, já estamos habituados, mas quando dá uma mudança de clima, a gente sente, né? Aí de repente tem uma virose, de repente tem uma gripe, de repente uma dor de cabeça, quem tem problema leve, de repente, né, sofre. Agora imagina você saindo para outra cidade, um clima diferente, mesmo sendo Brasil. Então ela sentiu, né? Passou o dia viajando. Quando ele chegou na cidade
de São José, Paredes, que é Rio Grande do Norte. E antes a gente sai da Paraíba, entra para Rio Grande do Norte, passando pelo Equador. Aí de Equador a gente foi para Paredes. Aí à noite eu fui para São José. Então eu volto de Paredes, fico para cá. Então, eu volto assim, aí mais ou menos aqui, como é. Eu venho de lá, aí entro para cá, para Ponta. E é Paraíba, a cidade de São José. Então lá eu tive, não é só checar e pregar. Você tem que orientar como fazer toda uma cerimônia que sozinho você não faz. E aí depois você vai se preocupar com a mensagem, né? Tem que ser uma mensagem apropriada, e vem depois a cerimônia. A cerimônia a gente chama o pastor e esposa, né? Os filhos também querendo, para dar uma palavra de agradecimento pelo tempo que ele passou ali e tal, né? Fazer uma referência e orar por eles. Daí ele chama o casal, né? O pastor que vai assumir, e a gente, é outro procedimento. Aí tem umas perguntas, mais ou menos, para ele responder. Aí depois a gente vai convidar o conselho, se tiver pastores para ele, sempre tinha, né? Nas duas, a gente convida, o casal fica de joelho, e eu vou orar, pôr nas mãos, aí depois encerro agradecendo, e passando a palavra agora para o novo pastor que chegou, mas ele agora é o titular. Aí dia seguinte, aí dali a gente sai, voltando para ir para Paredes. Eu saio dessa cidade que é Paraíba, São José, eu tenho que passar por Santana do Seridó. Aí lá eu fui jantar, quase 11 horas da noite. Aí assim, aí eu volto de lá, vai para cá. Meu irmão, lá para cá. Aí no dia seguinte, volto para Equador. Equador não é certo, é uma estradinha que quase nos dá passar o caminhão e o carro pequeno. For 2 caminhões não passa. Não dá para passar, tem que parar e ver como é que é. Quase não tem acostamento. Quase não tem, porque são aqueles seixos, aquelas pedrinhas. Bater ali, derrapa, e vai bater uma vez que vai achar o carro vai dar trabalho. É enorme, porque é certo, o bicho fica, sabe? E aí depois você vai descer. Agora, além de ser estreito, é cheio de curva. No máximo tem um trecho que você bota 60, né? Quem é um pouquinho mais safado e que conhece, dá para botar 80. Mas não dá para arriscar. Né? Acho que foi semana retrasada, correu gente lá. Sobrou, né? Na rua lá. Então veja bem. Aí a gente vai para o Equador, faz tudo isso aí. Eu já escrevi um monte de fotos, tem mandado tanta foto para mim, mas eu vou pegar algumas fotos e botar nos ministérios para ver. Então, aí sai de Equador, quase 10 horas da noite, Rio Grande do Norte, vou para Paraíba, para essa cidade, Santana do Seridó, para jantar. Olha só, e essa estrada cheia de buraco. Eu até vou ver, então amanhã eu ia mandar ver como é que está o alinhamento do carro, mas ligou, porque já me mandar dizer que tem uma reunião amanhã no Betel, que é para mim. Então veja bem, nisso a missionária ficou a bichinha com o nariz vermelho, e tanto corizar, e ver aquela calça seca, incômoda, e come pastilha, tudo isso, a gente comprar remédio, xarope, lá vai. No domingo foi que eu comecei a ficar, né? Mas como eu já tenho remédio, comprei só uns envelopes de um pozinho, que é uma cadeixa que não dá sono. Eu já tinha, né? Remédio. Quando eu vou bem prevenido. Né? Agora, veja bem, a cidade de Paredes é uma cidade, ela fica numa planíciezinha, mas cercada de ouro. À noite venta. Você não deve ficar meia hora lá de fora, não. Mesmo que essa outra assim, venta. Mas de dia, não é só o calor. Vem o calor com uma espécie de queimadura que queima.
E o hotel onde eu fiquei não dá sombra. E é na saída da cidade. Não dá sombra. Eu logo é sombra. Mas quando eu vou sair do carro, pelo amor de Deus, não está aqui. Aí eu sempre abro a mala de trás, abrindo as portas. Tem que esperar um pouquinho. Ali no carro, espera um pouquinho. Mesmo assim, quando eu saio, sai com o vidro aberto e ainda quente. E a gente sempre queima a pele, sabe? Aquela coisa. Não é fácil, não. Eu, a minha irmã, a Anitta, meu cunhado, parava de novo. Meu Deus. E esse viagem lá, eles estão lá para os 17 anos. Minhas duas sobrinhas se formaram, trabalham lá. Uma é professora de história, a outra é na área de farmacêutica, né? Trabalha em farmácia, enfim. Mas está lá. Então não é fácil. Aí, hoje eu já estava muito. Aí eu comecei a pedir, né? E preferi ficar em casa, descansando. Aí hoje a gente já foi dar um apoio para a minha filha, que vai se mudar, né? A casa dela está pronta. Assim a vida vai, sério. Mas a gente está no lugar bom. Nós devemos alegar que, pelo privilégio que servimos a Jesus, ele fez por nós, né? Jesus fazia longas viagens a pé. Era a pé. O último trecho que fala que ele andou para entrar em Jerusalém foi no jumentinho. A gente ainda vai de carro ou vai de outro, né? Tem situações que viaja é de avião, e eu viajei muito mesmo. Mas eu louvo a Deus, de rever aqueles irmãos que eu tenho. Tem gente lá que quando soube que eu ia, foi lá para me dar um abraço, e eu sabia lá quem é. Pastor Jair, mas aí só ficou lá, né? Gente milagre, que me abraçou, eu era para missionário. Aí a pessoa, sabe, falando para mim, foi ele que me batizou lá, pai, entendeu? Eu batizei muita gente, um personagem grande que eu pastoreio. Aí todo mundo se lembrando que lá na frente tinha um tanque chamado batistério que batizava, né? E depois foi fechado, porque agora eles conseguem lá, tem outro, tem 5, tem 5 nessas coisas. Mas isso é bom, isso renova a gente, né? Muita coisa, muito bom, né? Pessoas que a gente, quando vai, orienta, aconselha, tira dúvida, especialmente você que vai ajudar melhor a obra do Senhor junto com o pastor. Amém? Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, 121. E tudo isso você tem participação. Como compreendendo, entendendo que nós somos e devemos ser missionários. Deus Pai, Ele não só foi, Ele é um missionário. E Ele mandou o melhor que tinha, mandou seu único filho. E Jesus veio fazer a missão, cumpriu a missão, e nos ordenou a fazer a missão. E Ele ficou todo. Então a gente, na pregação que eu fiz, acho que foi no Equador, não estava repleta de pastores. É complicado isso aí, né? Porque quando você vai pregar com um grupo de pastores, minha cabeça é assim: você vai estar sendo analisado de alto a baixo. No calçado, a roupa, a gravata, tal, né? Você vai pentear e vai pregar. Não é brincadeira. E uma hora lá na pregação que eu falei sobre essa questão, entrou em outros países. Se vocês não fazem discípulos, vocês não estão fazendo é nada. Nada. Fazer discípulo é fazer alguém que vai ganhar um outro alguém para Jesus, e esse outro alguém vai ganhar para Jesus. Vai testemunhar. E foi o que Jesus mandou. Quanto ao pastorado, eu não faço pastor. É Deus que convoca, o seminário dá a arma aos estudos, amém? A igreja aprova e eu ensino isso. E bora. E Deus é que vai capacitar. Eu não vejo ninguém que Deus chamou na Bíblia ser capacitado.
Mas Deus foi capacitando. À medida que o desafio vinha, Deus capacitava para enfrentar aquele desafio. Aí Deus dava uma vitória naquele desafio. Aí depois vinha outro desafio, Deus ia capacitando. E assim a nossa vida hoje também. Porque Deus não mudou. Mudou as épocas, mas o povo continua o mesmo. Deus continua fiel, verdadeiro, santo, puro e justo. E o diabo continua sendo mentiroso, pai da mentira, sem vergonha e escambau. Eles dizem essa palavra bem. Entendeu? E o ser humano continua. E o pecado são os mesmos. Os mesmos. Pode pegar aqui. No Velho Testamento, os pecados são os mesmos. Mas Deus continua nos chamando para sermos tementes a Ele. E ser temente a Deus significa honrar em tudo, sendo obediente e amando a Ele. E aí vem o resultado disso, com bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Amém? Então veja o Salmo 128. E aqui é um cântico em que é chamado de peregrinação. O que é peregrinação? Peregrinação é que você vai a caminho para um lugar e até você chegar lá você é um peregrino. Amém? Então, eu sou peregrino, porque eu não cheguei lá ainda. Vocês são peregrinos, porque não chegaram lá ainda. Amém? No caso da antiga aliança, era chegar em Canaã, cidade de mana, leite e mel, terreno. No nosso, não, é a nova Canaã. E nova Canaã é essa? É a Canaã celestial. Portanto, aqui na terra nós somos peregrinos. Eles estavam indo para Jerusalém. E eles cantavam. Os salmistas, os vários, compunham, eram poetas. E esse salmo, ele é um desses de peregrinação. Ele diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Amém? Viu que esse versículo aqui já disse que é TV? Na sua versão deve ter TV. Mas essa daqui, ela amplia, esclarece mais, abre o nosso entendimento. Aí ele vai dizer, olha o que acontece. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor. Há o que, irmãos? Muitas bênçãos. Para quem? Para quem ama e obedece ao Senhor. São duas coisas: ama, obedece e andam sempre nos caminhos do Senhor. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. É Ele o caminho. E esse caminho é por onde a gente deve andar. E Jesus disse: segue-me. Ele chegava a dizer para cada um: segue-me. E o discípulo largava a rede, que trabalhavam de pesca. O outro, Mateus, que era coletor de impostos, levantou-se, estava no seguindo. Mas lá na frente Jesus vai dizer: quem quiser me seguir, tome sua cruz. Aleluia. E siga. Olha que coisa. Porque quando a gente ama o Senhor, quando a gente obedece diante dos seus caminhos, irmão, a cruz não é, ou o sofrimento, porque cruz é sofrimento, é sempre sofrimento, não é amar, obedecer e andar nos caminhos, não é, mas é o desafio que vem contrário a isso. Eu, quando terminei de pregar, aí o irmãozinho veio, 5 meses já tudo, e a esposa, a gente já fez 50 anos de casado. Ele disse: olha, o senhor estava falando lá e eu estava pescando as suas palavras. Olha o jeito que ele diz, é engraçado. Pastor, tinha uma pessoa, porque eu vivo de vender feijão verde, e eu comprava para essa pessoa. E toda vez que essa pessoa comprava
orava, pagava e dizia, Deus te abençoe, Jesus te abençoe. Aí um dia essa pessoa me ligou, e eu fiquei na alegria, eu pensei que ele ia ter feijão para mim, porque eu sou do livro disso, que receber, né? Vender e ganhar. Tá? Aí a pessoa disse, olha, para que bom que você ligou, você vai trazer o feijão? Eu disse, não, eu quero dizer 2 palavras para você. Não vou vender mais feijão para você. Mas por quê? Deixa eu dizer porque você é crente. Se eu soubesse que você é crente, eu nunca tinha vendido feijão para você. Não suporto crente. Olha, isso é cruz. Porque você considera a pessoa, compra a pessoa está ganhando, é fiel em pagar, e a pessoa depois diz que odeia, não suporta você. Você nunca fez o mal, nunca fiz o mal, nunca desrespeitei, mas sempre lancei palavras de bênção. Deus te abençoe. Quando o crente de Deus te abençoe, Deus vai honrar essa palavra, a não ser que o outro lado rejeite, mas que a sua palavra Deus honra. Né? Aí fora aquele sofrimento de perseguição, de calúnia, de maus tratos, uma série de coisas aí, não é? Então, aí veja bem, seu trabalho venderá muito. Olha aqui uma bênção, não é muita bênção? Olha aqui, seu trabalho venderá muito, ou seja, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter rendimento, mais eu vou ter muito, mais Deus vai me abençoando. Aí ele, e em todas as áreas da vida, esse que ama e obedece ao seu Senhor será feliz. Olha só, não é só numa área, não é só no trabalho, como disse aqui, mas é em todas as áreas. Aí veja o que é que ele vai dizer: sua esposa será uma fonte de alegria na sua casa. Opa! Isso quer dizer que Deus escolhe uma mulher top. Estou falando de fisionomia, de beleza física. Não, uma mulher que honra, que dom, uma mulher que vai ser uma verdadeira auxiliar, aquela mulher que vai cuidar bem do lado, cuidar dele, das coisas dele, para que ele possa trabalhar. Olha só, aí vai dizer, e ser honrado, né? É tanto que lá em Provérbio diz, né? Aquela mulher que se leva para o lado e seu marido é honrado lá. Né? Aí veja, seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como brotos de oliveira, reunidos à volta da mesa. Os filhos são bênçãos, olha só, cheios de saúde, ao redor da mesa. Isso me leva a entender que os filhos são obedientes, não são criadores de problemas, não são rebeldes. É uma família exemplar, é uma família verdadeiramente cristã. Olha que coisa. A gente vai começar no meio da família. Eu já estou dando aqui o início. Olha o que ele vai dizer. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece ao Senhor. Que o Senhor o abençoe lá de Sião, todos os dias da sua vida. Aí ele diz assim, para que você veja a prosperidade de Jerusalém. Ele diz assim, ó, a cidade será próspera, porque o Senhor abençoará a cidade por intermédio de você. Você quer saber por que os vizinhos não são destruídos? Sua rua não é destruída? Não desaparece do mapa? João Pessoa não desaparece do mapa? O Brasil não desaparece? As nações? Porque nós estamos aqui. Mas na hora que ele sair, tudo se acabar. E aí vem, olha só o que vai dizer. Quanto à existência. E tenha uma vida longa para se alegrar com os seus netos. Aí ele diz assim, que haja paz em Israel, que haja paz na nação. Ou seja, paz na minha vida, por amar a Deus, obedecer a Deus, nós estamos nele. Aí eu vou aplicar para mim. Deus me deu uma esposa excelente, meus filhos também, meus netos são fantásticos.
Eu fico olhando assim, meu Deus, principalmente Esther. Então ele fala tudo. Qualquer palavra que você falar, ela repete a frase. Eu chego lá e venho passando comigo. Timóteo chegou para mim, aí Asaf não ouviu, mas Catarina e Esther ouviu. Vamos dar uma caminhada, eu disse, vamos. Aí Esther já foi lá comigo, mamãe, minha sandália, vou caminhar com o vovô. Aí caminhar também vou. É assim, é um negócio, é uma bênção, é uma alegria. Agora, irmãos, eu quero encerrar essa parte mostrando algo. Eu disse, meu Deus, como é triste a gente ver isso. Estava meditando hoje de manhã, o capítulo 16 de Números mostra, e vai até o 17, mostra, e continua o 18, mas o 18 eu vou meditar dele. O povo se rebela contra Moisés, já tinha se rebelado, queriam matar Moisés e Arão. Deus sim, ele vai matar, mas Moisés cai no monte de terra e ora pelo povo. Aqui se junta Coré e Abirão. Aí daqui de onde eles vieram. E vai questionar a liderança, a autoridade de Moisés e Arão. E Moisés se ira. E fala com Deus. E Deus veio, porta da tenda e fala para Moisés e Arão: se afasta desse povo que eu vou matar todos eles. Olha só, o que é não amar a Deus, não obedecer e não andar nos caminhos do Senhor. E o povo fica aqui reclamando, murmurando, porque eles acham que já deveria estar na terra que não deveria, que já deveria ter esse aqui outro, que Moisés não veio. Só que Moisés estava como representante de Deus. Então, na hora que atingiu Moisés, não era Moisés. Moisés amava a Deus, obedecia a Deus, e estava nos caminhos que Deus mudou. E transmitiu o povo. Mas na hora que o povo se levantou para murmurar e falar contra Moisés, Deus disse: vou matar comigo. Aí Moisés clama novamente. E disse: o senhor vai matar. Isso todo. E vai, olha, irmão, presta atenção. Sabe quem se levantou? Não foi nenhum qualquer não. Foi Coré. Foi Abirão. Líderes. E foi olhar a genealogia dele e o comando que ele tinha. Eles, você vê que eles eram tão líderes, tão fortes, que ele levantou 250 líderes. 250 líderes. Fez a cabeça deles. Não brinque não. A coisa é séria. Mas Deus não deixou barato não. Moisés intercedeu, lá vai, aquilo. Olha só. Mas Coré ajudou todo o povo à entrada do tabernáculo e incitou aquele povo contra Moisés e Arão. Então a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se deste povo, porque vou matá-los num momento. Mas, eu estou em número 16, verso 28. Mas Moisés e Arão caíram com o rosto na terra e disseram: ó Deus que cria e conserva toda a vida, será que por causa do pecado de um só homem, o Senhor ficará irado com todo o povo? Então o Senhor respondeu a Moisés: diga a todo o povo para ficar longe das tendas de Coré, Datã e Abirão. E só, manda sair. Deus ia perdoar esse cara lá para não. Mas vamos lá para frente para vocês, só ter uma ideia. Veja que é a diferença no povo. Eu quero aplicar ao povo da antiga aliança do Salmo 78. Do que ama, obedece e anda nos caminhos do Senhor. Aí veja só.
Então Moisés foi até as tendas de Datã e Abirão. E os líderes de Israel seguiram. E Moisés disse à comunidade: fiquem longe das tendas destes homens maus, e não toquem nada que seja deles, para que não morram por causa do pecado deles. Então o povo se afastou das tendas de Coré, Datã e Abirão. E Datã e Abirão estavam em pé, na entrada de sua tenda, junto com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. E Moisés disse: assim vocês saberão que foi o Senhor que me enviou para fazer todas estas coisas, e que não fiz isso por mim mesmo. Olha, se estes homens morrerem naturalmente, ou devido a um acidente ou doença, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer alguma coisa diferente, se a terra se abrir e os engolir, junto com tudo que eles pertencem, e eles caírem vivos no abismo, então vocês saberão que esses homens desprezaram o Senhor. E quando Moisés acabou de dizer isso, a terra se abriu debaixo deles e engoliu Coré, Datã e Abirão, junto com as suas famílias e todos os seus bens. Eles e tudo que possuíam caíram vivos no abismo, a terra se fechou sobre eles, e eles morreram e desapareceram no meio da assembleia. Todo o povo de Israel, quando ouviu o escrito daqueles que morreram, fugiu com medo, gritando que a terra produz engorda também. Aí, se você ler direitinho, você vai ver. Olha, eu gosto de fazer isso. Vou repetir para incentivar vocês. Ó, todo colorido. Cada colorido desse é o ensinamento que Deus dá. E Deus diz para mim: olha, porque a gente acha que é contra a gente. Mas o Senhor diz: não se preocupe não é contra você quando alguém fala, é contra mim. E eu vejo que você não faz mal a ninguém, mas muitas vezes, mas sou eu que vou agir. Sou eu. E Deus age, irmão. Só que Ele não vai pegar, abrir terra para isso, mas que Deus age como a gente vê só depois, né? As circunstâncias, as situações. Quando se pega o carro dele comigo, pastor de uma igreja nossa, o irmão se levantou contra e fez a cabeça de novo lá, e se rebelar. Eu só quero falar desse, porque esse se arrependeu, veio publicamente na igreja, pediu perdão para a esposa e disse mais. Eu falei: o pastor só me fez bem e eu me deixei levar. Beleza. O pastor perdoou. Deus perdoou. Mas eu digo: olha, sabe para que eles vivem hoje? Na base de remédio. Tem crise de ansiedade. Se não cuidar, se não se cuidar, se não for para médico, mais remédio. Entra em depressão. Olha, perder o emprego dos bois. Aí Deus permitiu outros empregos, mas não era como antes. Porque não pensa não. Por exemplo, eu aqui, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Foi igual a você, tem uma diferença. Tem uma unção diferente sobre mim para exercer o pastorado, para representar Deus e falar as escrituras e as verdades. E as verdades que quer falar de Deus é para o bem de todos, para o bem de todos. Mas quando alguém se levanta, a gente vê o fim. E olha que nós oramos, choramos, clamamos a Deus. Nós temos que imitar Moisés, talvez o Senhor demônio, porque Ele sabe. Porque está afetando a integridade, a moral, a santidade de Deus. Está desfazendo da glória de Deus. Está desvalorizando as bênçãos que Deus já fez.
Por isso, irmãos, existe uma palavra chamada gratidão. Gratidão. Toda hora que eu estou com a gratidão dele. Quando minha mente dá um branco, eu já escutei que a gratidão várias coisas, eu faço. Obrigado, Senhor. Eu vou para a varanda. Obrigado. O Senhor me fez acordar. Eu estou respirando sem dificuldade. É o som da tua boca que me dá vida. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus é muito grande por nós, irmão. Eu digo sem nenhum receio. Nunca vou para ferir o líder. Levantar de jeito nenhum. Se você discorda de alguma coisa, vá a ele. Vá a ele, com respeito. Peça a Deus amigo para falar. É assim, irmão. Eu tenho líderes que são meus amigos, que a gente brinca e tal, e vai aquela coisa toda. Mas na hora de falar alguma coisa, eu separo. Olha, isso aqui. Me permita dizer, eu discordo. Por isso. Eu penso assim. Acabou, Senhor. De jeito nenhum. A vingança pertence ao Senhor. E eu não quero a vingança do Senhor em mim. Nunca desrespeitei, nunca destratei, nunca me levantei contra uma liderança. Ivete, que era uma missionária, tinha gente que se levantava lá, e a moça tal não. Até porque já foi para agora. Porque ela estava lá, e porque o senhor está passando? Não, eu sou seminarista e diácono da igreja. Ô Preto, na minha frente você não vai falar não. Você tem que falar na frente dela. Porque se você abrir a boca para falar, eu vou pegar ela, eu vou lhe surpreender, eu vou pegar a missionária na sua frente e vou dizer o que você disse. Vê se um diáconozinho canta. Pergunta lá se eu sou respeitado. Até hoje o senhor fica calado, rapaz, já isso aqui não acho que não. Você está pensando que esse queria que eu saísse? Porque a missionária ia embora, disse, eu só entrego a igreja para ele. Aí Dona Lívia me chamou. Aceita? Dona Lívia embora. Já que você vai orar, tem mais 9 igrejas para você orar e pedir a direção de Deus. No Betel, fora que não era no Betel. Mas Deus me deu oportunidade. Sim. Eu disse, aí foi quando veio governando e Marisa, né? Marisa já foi para a glória, por aí a vida segue. Entendeu, gente? Eu quero encerrar dizendo 3 coisas para vocês, que não é minha. O conselho é meu, é meu. E é para mim e para você. Amar o Senhor, obedecer ao Senhor e andar nos caminhos do Senhor. Nós. Aí nesses 3 aqui, entra a intimidade, mas vai de quanto você amar o Senhor, do quanto você obedecer ao Senhor, do quanto você andar nos caminhos do Senhor. Quanto mais você amar, obedecer e andar nos caminhos do Senhor, mais intimidade você vai ter. Daí vai chegar. Quanto mais intimidade tiver, o que é que vai acontecer? Você vai estar cada vez mais em um lugar secreto. Aí Deus vai começar a revelar os seus segredos a você. Porque Deus revela os seus segredos àqueles que o temem. Temem. Coloque aí a tradução para isso aqui. Ama, obedece e anda os seus caminhos. Isso é tudo. E eu digo isso aqui, não é para ferir ninguém, não. Estou falando para vocês, mas eu estou internizando para mim. Olhe, não deixe de amar. Nem ame menos que você ama, ame mais. Opa, obedeça mais. Ande mais nos caminhos. Não precisa nem botar o pé assim, ó, fora da linha.
E eu lembro uma vez eu ia para Pareiras, se eu não me engano, o carro era um Fiat, se eu não me engano. E eu conhecia a estrada, quase que caí lá. Ainda bem que foi devagar, mas o carro saiu, pegou nesse pedregulho, foi para lá, aí a gente guardou. Senão eu não estaria aqui. Louvado seja Deus. É como eu disse lá, dando um testemunho. Irmãos, eu estive lá, no Vale da Santa Rua, mas o Senhor me deu. Não é que eu não morri? Eu disse assim, não é que eu não morri? Eu não morri. Estou aqui. Deus cuida de nós. Deus nos ama. Ele nos amou primeiro, antes que a gente começasse a amá-lo, antes de conhecer, Ele já nos amava. Não é? Então vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé um pouquinho. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou pedir para esse lado aqui, orar pelas famílias da igreja. Amém? Famílias, pai, mãe, filho. Né? Eu vou pedir para isso, orar pela nossa cidade. Né? Aí você tem o nosso bairro, principalmente o nosso, né? Vizinhos. Por exemplo, na hora que eu estiver orando por João Pessoa, né? Aí eu oro pelo bairro. Eu prego onde eu moro. Amém? Vamos todos orar ao mesmo tempo. Nosso Deus e Pai, te louvamos nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui. Todos aqueles que não puderam estar. Mas nós que estamos aqui, o Senhor pode contar conosco. Oramos por cada família que compõe a tua igreja neste lugar. Que o Senhor olhe para a necessidade de cada um. O que cada família está a precisar. Que o Senhor venha de encontro e que o Senhor realize aquilo que eles não podem realizar. Que o Senhor mude a história daquilo que precisa ser mudado. Que o Senhor transforme o que precisa ser transformado. Que o Senhor supra cada necessidade de cada família. Oramos pela nossa nação, meu Deus. A nossa nação precisa de uma intervenção urgente do Senhor. Porque a nossa nação, meu Deus, há homens que estão revestidos de poder, mas não caminham, amando, obedecendo, ó Deus, nos teus caminhos. Tem misericórdia dos três poderes, que são os três poderes que estão à frente da nossa nação, que decidem o destino da nossa nação. São eles, meu Deus, é o legislativo, é o executivo, é o judiciário. E esses poderes precisam caminharem harmonicamente, ó Deus, e com temor ao Senhor, amando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, os caminhos do Senhor, para que toda a nação usufrua das bênçãos do Senhor. Como a cidade que eu moro, usa de misericórdia, o bairro que eu moro. E, ó Deus, eu sei que tem bairro aqui que é mais violento do que o outro. E nosso bairro está nessa aí. Segundo as fontes, está na roda do carro. E nós vimos que nas três ruas é acontecido assalto ao longo do dia, até da noite, que a noite é tudo iluminado, e tem muita gente na rua, mesmo assim, a bandidagem não tem a polícia. Como disse o policial nesta noite,
Deus. Esse lado esquerdo vai estar orando. Meus irmãos que estiverem enfermos, né? E aí coloca missionário e demais irmãos, tá? Esse lado aqui vai estar orando por aqueles que estão abatidos, estão tristes, né? De repente é por causa do emprego, perseguição do emprego, ameaças, ou está desempregado, por aqueles que estão passando por luto, caso de Ana, o pai dela morreu, né? Foi, não teve ministério. Acho que a missionária deve ter colocado, mas é o único ministério que eu não estou lá, adicionado. As demais eu coloquei, todos eles, né? E não me disse que certamente amanhã ela deve estar voltando. Não está orando, né? Não é fácil, né? Pode ser o que for, mais se sente, né? Mesmo quando, e não é o caso, mas que eu estou falando, mas a gente como crente, a gente se dá partida de qualquer pessoa. A gente tem que lamentar, né? Quando o bandido morre, aqueles mais perversos, na situação morre, a gente tem que lamentar. Por quê? Porque as escrituras diz que Deus não se alegra na morte dos ímpios, mas se alegra na morte dos santos. Por que será? Lugares diferentes, lugares opostos, não é? Então vamos estar orando por isso. Nosso Deus e Pai, te amamos, agradecemos por Deus dessa noite, da palavra que o Senhor nos concedeu. Apresentamos aqueles que estão enfermos, inclusive a minha esposa. Apresentamos, Senhor, aqueles que estão entristecidos por algum momento, por algum grau que foi citado aqui, em especial por Ana, que teve a partida do seu pai. Em nome de Jesus, consola o Marcelo, consola os netos, familiares, amigos. E que, ó Deus, o Senhor seja conosco para precisar. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar orando agora pelo culto de quinta, pelo culto de domingo, mas sexta-feira vai ter. Pronto. Sexta-feira, né? Os homens, as mulheres. E domingo, né? Nosso grupo normal. A ceia vai ser no segundo. Porque vai ter um café da manhã. Em comemoração do Dia das Mães. Né? E falar pelo bem da família. Pelas programações. Tem algumas programações eu passei para a Érica, já sentei algumas coisas do Samara, o pastor escolheu me dar mensagem, amém? Vamos todos estar orando por isso aí, todos nós. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti o culto de quinta-feira, reunião das senhoras dos senhores, das senhoras com a missionária, dos varões comigo. E nosso culto de domingo de celebração. Passa adiante, abençoe esses momentos e que, ó Deus, todos se esforcem para estarem presentes no culto de quinta, nas reuniões de sexta, e no domingo à noite, todos venham, Senhor, no nome de Jesus, louvamos, adorar o Teu nome, se fortalecer na fé, no nome de Jesus. Abençoa o mês de maio, é um mês que se comemora pela família, nos ajuda a estratégia diante das programações, daqueles que irão ministrar, ó Deus, e que as famílias sejam alcançadas para a glória do Teu nome, como, Senhor, em termos de família, a extensão da nossa família, que são nossos filhos e netos, como nossa parentela, aqueles sim especiais, aqueles que ainda não têm um encontro contigo. Ah, Senhor, só Tu é que pode promover o encontro e só Tu salva. Ajuda nossos parentes, Senhor, os de perto, os de longe. Ajuda, Senhor, a darmos um bom testemunho
para que os nossos vizinhos sejam atraídos ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por esta noite, em nome de Jesus. Amém.